E aí, tá joia? Hoje vamos falar um pouquinho dos conjuntos numéricos, tá? O primeiro conjunto que a gente vai comentar alguma coisa sobre eles é o conjunto dos números naturais. Presta muita atenção. Eu já vou começar aqui com uma observação. Você está vendo esse número aqui? Como que a gente lê esse número? 134.215. Presta muita atenção. Eu quero que você entenda que quando a gente fala dos números naturais, a gente está falando dos números representados na base 10, tá? O que é ser representado na base 10? Eu não sei se você lembra disso, mas lá atrás, quando a gente começa a estudar, na minha época era assim, né? Tinha um quadro, esse quadro chamava QVL, quadro valor de lugar. O que acontecia? Você tinha aqui unidade, dezena, centena. O que acontecia? A professora, ela te dava um tanto de palito de picolé, e perguntava que número que representava aquela quantidade na base 10. Como assim? Imagina que a professora me deu aqui, ó, um tantão de palito de picolé, ó. Um tantão de palito de picolé. Eu quero saber o número que representa essa quantidade. Como que a gente fazia isso daqui? Como a gente trabalha com a base 10, aqui está a unidade, você tem que agrupar os palitos de 10 em 10. Então aqui, ó, tem 10 palitos. Esses 10 palitos, eles passam para cá como sendo uma dezena, né? Então os 10 palitos passam para cá como sendo uma dezena. Então deu uma dezena aqui, ó, e ainda sobraram 7 palitos. Então deu 1 aqui e 7 aqui. Ou seja, o número que representa essa quantidade de palitos é o número 17. Quando a gente fala da base 10, é porque você vai agrupando de 10 em 10. Tranquilo? Mas não vamos preocupar com isso aqui agora, não. Eu só falei isso para a gente lembrar o seguinte: unidade, dezena, centena. Então presta atenção. Vou dar uma apagada aqui. Aprende. Aqui é unidade, aqui dezena, aqui centena, aqui é unidade, aqui dezena, aqui centena. Só que tem um detalhe: unidade, dezena, centena. Quando eu chego aqui eu estou na casa do milhar, né? 134.000. Então aqui é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então aprende, é sempre unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Só que aqui, como eu estou na casa do milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. É inacreditável você pegar uma prova do Enem, o Enem te pergunta qual a posição ocupada pelo número 4, né? Por esse algarismo 4. Esse algarismo 4, ele está na unidade de milhar. Um detalhezinho, isso nunca foi cobrado ali, mas algumas provas podem cobrar. Existe uma diferença entre valor absoluto e valor relativo, tá? O que é isso? Qual é o valor absoluto desse cara? 2. Qual é o valor absoluto desse cara? 3. Qual é o valor absoluto desse cara? 5. Qual é o valor relativo desse cara? Ele está na casa das centenas, então o valor dele? 200. Qual é o valor relativo desse cara? 30.000, tá? Então a diferença entre valor absoluto e valor relativo é um número. Valor relativo vai depender da posição que ele está. Tranquilo? Então esse daqui está na posição do 200. Valor relativo dele, 200. Tranquilo? Agora, presta atenção. O que a gente chama da representação na base 10? Olha o que eu preciso que você entenda. O número 23 e o número 32 são iguais?
Você já está até rindo de mim, né? Porque eu te pergunto se o número 23 e 32 são iguais. Claro que não são, mas olha que interessante. Ambos possuem os mesmos algarismos. O que diferencia os dois, então? A ordem desses algarismos, tá? Então, o que diferencia é a ordem deles, ou seja, a representação na base 10. Como assim? Como que a gente escreve esse número aqui? Ele tem 3 unidades mais 2 dezenas. Então, 2 vezes 10. Olha a representação desse. Ele tem 2 unidades mais 3 dezenas. 3 vezes 10. Tranquilo? Olha esse número aqui, AB. O número AB, ele tem B unidades e A dezenas, ou seja, 10 vezes A, tá? Isso daqui é muito usado naquelas questões que falam assim, considere o número com 2 algarismos. Se trocarmos a ordem desses algarismos, pode ter certeza que você vai ter que trabalhar com isso aqui, ó, tá? O número ABC, ele tem C unidades, B dezenas e A centenas. 100 vezes A. Então, isso daqui é o que a gente chama de representação na base 10. Tranquilo? Agora, presta muita atenção. Eu quero que você entenda que existem outras bases. Base 10 é quando eu vou agrupando de 10 em 10. Só que existem outras bases. Vamos ver como é que a gente faz mudança de base. Como assim? Eu vou pegar um número na base 10 e vou passar para a base 2. Imagina que eu tenho o número 34. Eu quero passar esse número para a base 2, para a base binária. Presta muita atenção como é que faz mudança de base. Na base 2 é como se você tivesse o QVL, quadro valor de lugar, igualzinho a gente tinha. Unidade. Aí agora não vai ser dezena porque não é 10, é 2, né? Centena não vai ser porque é 100. Não é base 2, não é base 10. Mas beleza, você vai ter 3 casinhas ali. Você vai colocar 34 palitos aqui, ó. Só que agora a base é 2. Eu vou ter que ir agrupando de 2 em 2. Cada 2 vai passar um para frente, tá? Então, como eu tenho que ir agrupando de 2 em 2, eu vou pegar a quantidade de palitos e vou dividir por 2. Então, presta atenção, como é que passa um número para a base 2? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o 34 e vai dividir por 2. 34 dividido por 2 vai dar 17 e sobra 0. Então significa que na primeira casinha eu fiz 17 grupos de 2 e sobrou 0, porque esses 17 grupos eu passei para a casinha da frente. Na próxima eu tenho que agrupar de 2 em 2 de novo. Então eu vou pegar 17 e vou dividir por 2. 17 dividido por 2 dá 8 e sobra 1. Ou seja, aqueles 17 que estavam aqui, eu consegui fazer 8 grupos de 1 para passar para a próxima e ainda sobrou um palitinho lá, tá? Agora eu vou pegar o 8 e vou dividir por 2. Eu quero passar da base 10 para a base 2, é só ir fazendo a divisão por 2. 8 por 2 vai dar 4 e sobra 0. 4 por 2 vai dar 2 e sobra 0. 2 por 2 vai dar 1 e sobra 0. Aprende agora, aprende. 1 dá para dividir por 2? Não. Então você vai olhar para esse 1 e pegar todos esses restos aqui, ó, tá? Ou seja, é 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ou seja, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esse número é o número 34, só que na base 2. A gente representa a base aqui embaixo, tá? Então é assim que a gente faz mudança de base. Um detalhe interessante agora. Eu não pego o último número que não dá para dividir e pego os restos. Quais são os restos na divisão por 2? 0 e 1. Então todo número na base 2, ele só pode usar os algarismos 0 e 1. Na base 4, quais são os restos da divisão por 4? 0, 1, 2 e 3. Então, na base 4, eu só consigo usar os algarismos de 0 até 3.
Olha que legal, base 10. Quais são os restos na divisão por 10? De 0 até 9, ou seja, eu só consigo trabalhar com os algarismos de 0 até 9, tranquilo? Então presta muita atenção nisso. Então passar da base 10 para uma base qualquer é só fazer essas divisões, acabou, tá? Agora vamos ver o contrário. Como é que passa da base 2 para a base 10? Olha só que legal, presta atenção, escuta bem, aqui ó, vamos tentar fazer analogia com isso aqui. Esse 3, ele está na casinha das unidades. Ele ainda não foi agrupado 10. Então eu escrevo 3. O 2 está na casinha das dezenas. Então 2 vezes 10. Eu posso encarar então que aqui é 10 elevado a 1 e aqui tem um 3 vezes 10 elevado a 0. Olha aqui que legal esse daqui, ó. C vezes 10 elevado a 0. B vezes 10 elevado a 1. A vezes 10 elevado a 2. Então, quando está na base 10, é assim que a gente escreve. Então, agora presta atenção. Esse número aqui não está na base 2? Olha como é que você passa ele para a base 10. Você começa desse número, 1 vezes a base a 2. Então, é 2 elevado a 0. Mais esse número vezes 2 elevado a 1, mais esse número vezes 2 elevado a 2. Por isso que é chamado base 2, porque a base da potência é 2. Ó. Aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. Então, isso daqui vai dar 1. 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes 2 ao quadrado, 4. Então, esse número vai ser o número 5. Acabou. Vamos dar uma conferida? Aqui é 0 vezes 2 elevado a 0, que vai dar 0. 1 vezes 2 elevado a 1, que vai dar 2. Aqui vai dar 2 elevado a 2, que é 0, 2 elevado a 3, que é 0, 2 elevado a 4, que é 0, 2 elevado a 5, que é 32, mais o 2 daqui, 34. Tá vendo? Então dá certinho. Então olha como é que passa de uma base para a base 10. É só trabalhar com isso aqui, ó, tá? Agora vem um caso que é o seguinte. Ô Alisson, e passar da base 2 para a base 3? Aprende. Não tem como passar da base 2 para a base 3 direto. Você primeiro tem que passar para 10. Então vamos passar isso aqui para 10. 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a 1, 0 vezes 2 a 2 e 1 vezes 2 a 3. O 0 vezes 2 a 2 eu nem precisei colocar. Isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, aqui vai dar 8. Então, aqui vai dar 11. Então, esse número na base 10 é 11. Eu quero na base 3, eu tenho que passar o 11 para a base 3. Então, eu vou pegar o 11, vou dividir por 3, vai dar 3 e resto 2. Vou dividir por 3, dá 1 e resto 0. 1 não dá mais para dividir por 3, então eu vou pegar esse número daqui para lá. Ó. Dá 1, 0, 2. Isso na base 3. Então, o número 1, 0, 1, 1 na base 2, representado na base 3, é 1, 0, 2. Tranquilo? Então é assim que você faz mudança de unidades. Ó, mudança de bases, tá certo? Então presta bastante atenção nisso daí. Vamos continuar? Então, olha só, eu falei um pouco ali sobre os números naturais. A minha intenção era só falar mesmo da mudança de base. Tranquilo? Agora presta atenção. Números inteiros, a gente representa pela letra Z. Nós já vimos aí em aulas anteriores o quê? Quem é o conjunto Z? É o conjunto que a gente pode dizer com todos os números naturais positivos e negativos. Em termos de diagrama, todos os números naturais são considerados números inteiros. É isso que eu quero nesse momento. Tranquilo? Números racionais, a gente representa por quê, tá? Quem são os números racionais? As frações. É importante você entender o que é uma fração. Uma fração é escrito como P sobre Q, tal que P é um número inteiro e Q também é um número inteiro. Só que como Q está no denominador, ele tem que ser diferente de 0, tá? O que eu quero que você entenda? O conjunto Q dos racionais, ele envolve tanto o N
quanto z. O que eu quero dizer para você? Um número natural é uma fração. A gente já viu isso. Número 4 é uma fração? 4 sobre 1. 4 é um número inteiro, 1 também é um número inteiro. Então, 4 sobre 1 é uma fração. Então, eu só quero que você entenda que os racionais, ele envolve tanto os inteiros quanto os naturais. Tranquilo? O outro conjunto são os números irracionais, que a gente representa por i. Quem são os números irracionais? São as raízes inexatas. Raiz quadrada de 4, 2, é exato. Raiz quadrada de 5 é inexato. Então, ele é um número irracional. Depois a gente vai ver isso. Sabe o que é importante a gente saber isso? Parece bobeira, mas é importante. Tem uma questão de função, vamos supor, que fala assim, f de x é igual, aí te dá lá a classificação da função. F de x é igual a tanto se x for racional e tanto se x for irracional. Então, você tem que saber o que é número irracional, tá? São as raízes inexatas, as dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. Uma dízima não periódica famosa, pi. Pi. 3,14, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, nunca vai terminar, mas também não tem nada que repete. Tranquilo? Os números irracionais, eles não têm nada em comum com os racionais. Então, os racionais estariam aqui, os irracionais aqui. Tranquilo? E os números reais, o que são os números reais? Todos os números. Todos os números. Olha, se os números complexos. Não. Aqui a gente está trabalhando com todos os números reais, beleza? Número complexo é outra coisa. Então agora presta atenção. Como que a gente representa os reais? Eu coloco aqui o conjunto Q, eu coloco aqui o conjunto I, eu só vou esbarrar o I no Q aqui, ó, mas sem ter nada em comum. O conjunto R é formado por todos os números racionais com todos os irracionais. Por que eu representei desse jeito? Porque se eu represento assim, ó, eu ponho o Q aqui, o I aqui, e falo que aqui estão os reais, o que isso pode representar? Que tem número real que nem é racional e nem irracional. E isso é mentira, porque todo número real, ou ele é racional, ou ele é irracional. Por isso que eu ponho o conjunto R englobando certinho o racional e o irracional. Tranquilo? Então agora faça os exercícios aí. Valeu!